Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Iago Reis e irei apresentar o trabalho O Poder de Veto às Candidaturas ao Cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, um olhar acerca da atuação das minorias políticas do Senado Federal no processo de escolha de ministro da Suprema Corte. O meu orientador foi o professor Dr. Juliano Zaiden. Bem-vindo. A questão-chave dessa pesquisa foi verificar qual o verdadeiro poder de veto das minorias políticas do Senado Federal no processo de escolha de ministro da Suprema Corte. Utilizou-se como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica. Mapeou-se estudos cujo objeto de análise estivesse em maior ou menor extensão relacionados com a temática vertente nesta pesquisa. Quanto ao procedimento, além da análise bibliográfica, realizou-se também uma análise documental e uma pesquisa comparada. Três são os marcos teóricos desta pesquisa. Primeiro, o artigo A Razão Sem Voto, de Luiz Roberto Barroso. O segundo é Como Pensam os Ministros do STF, de José Nunes de Cerqueira Neto. E o terceiro é O Papel Constitucional do Senado Federal na Escolha de Autoridades, de Rodrigo Rodrigues. A presente pesquisa, em relação ao desenvolvimento, foi dividida em três partes. Na primeira parte, buscou-se entender os critérios e a forma e procedimento de escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Verificou-se que, como critério objetivo, o candidato precisa ser brasileiro nato, ter mais de 35 anos e menos de 65. Como critério subjetivo, ele precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Nessa etapa da pesquisa, fez-se também uma análise comparada entre o modelo brasileiro de escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal em relação ao modelo de cortes constitucionais europeias, latino-americanas e a Suprema Corte dos Estados Unidos. Os motivos que levaram à escolha dessas cortes estão bem delimitados no artigo e não poderão ser expostas nessa apresentação por conta do tempo limitado. Na segunda etapa do desenvolvimento, buscou-se entender o poder de veto do Senado Federal às candidaturas ao cargo de ministro do Supremo. Verificou-se que, ao longo de sua história, o Senado Federal vetou tão somente 5 nomes indicados pelo presidente da República, todos em um período específico, que foi durante o mandato presidencial de Floriano Peixoto, ainda no final do século XIX. Desde então, o Senado Federal jamais voltou a vetar qualquer nome indicado pelo chefe do Poder Executivo Federal. Percebe-se daí que o Senado tem uma atuação enfraquecida, sobretudo quando ele tem que delimitar o que é notável saber jurídico e reputação ilibada. Perceba-se que, como dito anteriormente, são critérios subjetivos de difícil determinação, e por isso a atuação do Senado resta enfraquecida, e um dos objetivos desta pesquisa foi estabelecer critérios que pudessem dar fortalecimento na atuação do Senado nesse processo constitucional de escolha dos ministros da Suprema Corte. Na terceira etapa do desenvolvimento, buscou-se entender quais seriam as funções essenciais de qualquer corte constitucional no mundo. Trabalhou diretamente com as ideias desenvolvidas por Luiz Roberto Barroso em seu texto A Razão Sem Voto. Para o autor, três são as funções essenciais de qualquer corte constitucional: a sua função contramajoritária, a sua função representativa e a sua função iluminista. Retirou-se daí apenas as duas primeiras, por entender que a função iluminista não é uma função essencial de uma corte constitucional. Os motivos que levaram a isso estão bem delimitados no artigo e não poderão ser expostos na presente apresentação, dado o curto tempo de análise. Na conclusão, desenvolveu-se a tese original de que o Senado Federal restará fortalecido e o verdadeiro poder de veto estará na análise de mais 2 requisitos a serem preenchidos pelo candidato, além daqueles já expostos em norma constitucional explícita. Quais sejam esses 2 requisitos? Verificar se o candidato tem a função contramajoritária e representativa. Isto é, durante a sabatina, os ministros devem indagar como ele pensa acerca da atuação do STF, acerca de seu papel contramajoritário e representativo. Se os senadores entenderem que ele não cumpre esse requisito, deverão vetá-lo. São essas as considerações a serem feitas sobre esse trabalho. As referências bibliográficas poderão ser encontradas ao final do artigo. Eu agradeço a presença de todos.